E aí, você está bem? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Romanos capítulo 8, versículo 35. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Versículo 37. Porém, em todas essas situações, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Você já escutou essa frase antes, né? Talvez essa frase tenha se tornado mais uma daquelas frases clichês do nosso meio. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente precisa analisar melhor o que a palavra de Deus quer dizer. O que realmente quer dizer mais do que vencedor. Porque a gente encontra gente por aí dizendo que por sermos mais do que vencedores, nós não passamos por dificuldade ou por aflição nenhuma na nossa vida. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que significa ser mais do que vencedor em Cristo? Eu creio que o apóstolo Paulo foi um dos homens que melhor entendeu o que significa ser mais do que vencedor em Cristo. Em Filipenses 4 ele diz também que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ser mais do que vencedor em Cristo é você saber que nós éramos pecadores, estávamos distanciados de Deus, condenados pelo nosso pecado, mas por amor e pela graça imerecida de Deus, Ele mandou seu Filho para ser pregado numa cruz, derramar o seu sangue, para nos transformar de inimigos de Deus para amigos de Deus. E não há nada, simplesmente nada neste mundo que possa anular essa graça na tua vida, na minha vida. Fome, sofrimento, dificuldade, tribulação, que é o que o apóstolo Paulo falou ali, que é o que muitas vezes a gente passa, né? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Eu gosto muito de uma letra da música Continuar, do Oficina G3, que diz assim: nada pode nos separar do teu grande amor. Mesmo caminhando em dor, eu sou mais do que vencedor. Caramba, hein? Mesmo caminhando em dor, eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque a dificuldade, a tristeza, a tribulação, ela vem sobre nossas vidas, é verdade. Mas nada disso pode anular o sacrifício que Jesus fez por nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que mesmo passando por sofrimento, dificuldade, tribulação, ele se considera mais do que vencedor, porque nada disso que ele passa se compara ao amor de Deus por ele, se compara à graça de Deus. Nada disso separa ele de Deus. Muito pelo contrário, às vezes até aproxima. E o próprio Deus diz para o apóstolo Paulo, né, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo entendeu com clareza o que Deus queria dizer para ele: a minha graça te basta. Eu sou mais do que vencedor, não porque eu sou invencível, porque eu não passo por dificuldade, não. Porque a graça de Deus se apossou de mim e nada pode me separar dela. Que essa palavra então possa ficar guardada no teu coração e você lembre que não importa a tua circunstância, não importa a tua dificuldade, tenha fé, porque você é mais do que vencedor, porque a graça de Deus e o amor de Deus estão com você. Não há nada neste mundo que pode te separar disso.